Hoje tem bate-papo no canal Corpo Luz e é um prazer ter você aqui. Eu sou Mônica Tavares, artista da cena. E se você ainda não conhece o canal, entre, se inscreva, dê aquela curtidinha e, se desejar, compartilhe. O bate-papo do canal Corpo Luz é um espaço para a gente falar de nós, desse corpo que existe, que merece existir na sua plenitude, tanto na arte como na vida. Um espaço que possa contribuir com reflexões para o nosso viver. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo, é o astrólogo Carlos Armit. Bora lá? Quem está aqui hoje é assim um convidado muito especial. É o Carlos Armit, que está bem aqui do meu lado, que generosamente, carinhosamente, aceitou esse convite de estar aqui com a gente hoje para bater um super papo. E eu tenho a dizer que eu conheci o Carlos Armit no canal dele 2018, 2019, e aí nunca mais parei. Eu digo que eu tomo café com o Carlos Armit, ele é meu companheiro de café da manhã, e eu fico rindo do Carlos Armit, eu fico brava com o Carlos Armit, mas é muito legal, porque eu acho que ele tem um poder de articulação, um conhecimento, uma coisa muito bacana, uma articulação política de uma forma que eu admiro muito e me sinto representada. E assim, com tudo isso, eu achei que ter ele aqui para bater um papo, para a gente conhecer mais do Carlos Armit, né? Porque ele está lá falando de astrologia, de geopolítica, de vida, puxando as nossas orelhas e também mostrando alguns caminhos possíveis, né? Desculpa, Carlos. Gente, assim, eu só queria dizer para você, para começar, muito obrigada por estar aqui, um prazer enorme, e seja bem-vindo ao canal, Carlos. Eu que agradeço o convite, Mônica, mais essa oportunidade de estar conversando, de falar de astrologia, que é um assunto que eu gosto muito, num momento que está sendo muito difícil, de muito aprendizado para a humanidade, né? E que as pessoas estão buscando um pouco de referência na vida, né? E muitas vezes a astrologia, quando a gente traz uma astrologia com um significado maior, quando a gente contextualiza os cenários astrológicos, a gente consegue entregar para as pessoas pelo menos uma senda, um caminho, um significado, e eu acho que se a gente consegue fazer isso, eu já dou para a minha tarefa como cumprida, né? Sim. Então, o objetivo aqui não é... Eu nunca tive na astrologia aquela coisa de querer acertar a previsão, de saber quem que vai fazer o que, fazer aquilo, mas no sentido de trazer uma astrologia de significado, né? E fico feliz e obrigado pela sua audiência, pelo apoio em assistir o canal, e a gente continua na luta aí desde 2016, mais ou menos, que o canal começou a engrenar, né? E depois de 2018 a coisa andou numa velocidade bastante grande. Sim, e numa fase, né, 2018, o Lelê, que vem se desenrolando até agora, talvez só piorando, mas enfim, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu fico vendo, assim, eu admiro, porque quando eu vejo que você diz, né, que você é professor, é biólogo e é constelador familiar, eu fico vendo, assim, como que isso tem a ver comigo também, quando a gente escolhe áreas, às vezes a gente acha que é diferente, mas são áreas que se comunicam, né? Como diz Edgar Morin, a gente aprende as matérias separadamente, sendo que elas estão juntas e conectadas, né? Uma história está dentro de uma geografia. Então, quando eu vejo você falando que você é biólogo, professor, constelador e ainda tem astrólogo, ainda faz as suas consultas e ainda grava vídeo, essa loucura com as suas questões pessoais, familiares, com todos nós, eu fico admirada. E essa multiplicidade é uma coisa muito bacana, ou seja, dá para a gente ver que é possível entrelaçar caminhos, é possível, quando a gente estuda, quando a gente tem interesse em alguma coisa, a gente caminhar.
Eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, da sua trajetória, sabe? Como que foi para você trilhar esse caminho, ou está sendo, né? Uhum. São vários pontos que a gente vai costurando ao longo da história da gente, né? Eu acho que o meu interesse pelas ciências ocultas começou por volta dos 12 anos de idade, mais ou menos, e eu lia basicamente de tudo que me caía nas mãos, né? A minha mãe tinha lá desde as revistas de Seixonoye até revista de Testemunho de Jeová, né? E livros de teosofia da Rosa Cruz, quer dizer, estava tudo ali e eu meio que ia lendo aquilo, ia compondo, né? Aquilo que eu achava que fazia sentido com aquilo que eu pensava, com aquilo que eu sentia, mas eu ainda era um garotinho, né? Então a gente não tem a experiência de vida para poder usar aquele conhecimento que a gente está lendo na prática da vida da gente. A gente só vai levar as pauladas mesmo, né? Mais lá para frente na vida. Depois, e são fases, né? Essa foi a fase, vamos dizer, da descoberta do interesse pelas ciências ocultas. Foi a fase também em que eu comecei a me interessar pela ciência, ciência acadêmica, vamos dizer assim, né? Por meio do contato com Carl Sagan, que foi sempre o meu ídolo, né? Eu assisti a série Cosmos ainda, garoto, série que rodou lá nos anos 80, né? E me fiquei fisgado, fiquei apaixonado pelo mundo dos astros, da astronomia, da astrofísica, da física, isso me cativou muito, né? Então, eu sempre fui andando meio com o pé nessas duas coisas, as ciências ocultas, então eu lia livros sobre pirâmides, ou eram os deuses astronautas do Eric von Däniken, né? E todas essas coisas eu fui agregando, né? E nenhuma delas entrou em conflito, isso que é interessante, né? Eu não entrei em conflito com as coisas que eu lia das religiões, que eu lia das ciências ocultas, que eu estudava nas ciências. Eu consegui encontrar um ponto de convergência entre essas coisas. Isso, para mim, acho que foi talvez o marco mais importante do meu desenvolvimento pessoal, cognitivo, né? E aí, quando eu entrei na adolescência, eu já estava na adolescência, mas 18 anos, eu fui para a universidade, aí a gente vai focar mais no campo da ciência, porque eu fui fazer biologia, né? Eu entrei na Federal de São Carlos, fiz 2 anos lá, depois eu terminei na Unesp aqui de Rio Claro. Então, foi um período que eu estava muito focado na parte da ciência, na parte do entendimento da vida, né? O que me levou, de uma certa forma, foi a questão do DNA, quando eu vi a professora de biologia lá no ensino médio fazendo o desenho da cadeia de DNA, eu fiquei apaixonado por aquilo e me interessei em ir para a área de biologia por conta disso. Só que o que acontece? Quando a gente vai para a universidade, a gente está nessa idade dos 18 anos, que é uma idade de rebeldia, e isso daí foi bem na época do final do governo militar para a redemocratização. Então, o país estava em polvorosa naquela época, né? Porque nós estávamos passando por uma mudança, né, constituinte acontecendo, e a minha vivência dentro principalmente dentro da Federal de São Carlos, que ela sempre foi muito mais politizada, né? A gente falava lá que tinha até dia fazer a invasão da reitoria, já estava no calendário acadêmico, né? Já tinha dia certo para fazer aquilo. Então aí eu entrei dentro da questão política, né? E aí eu participei da política universitária, a gente fazia enterro do Sarney pelo menos uma vez por mês ali, né? Então essa coisa mais de brigar, do movimento social, da luta pelos direitos do trabalhador, luta do direito do sem terra, então tudo isso daí introjetou em mim também da minha trajetória, da minha participação nessas coisas todas, né? E aí a gente acaba entrando na vida, vamos dizer assim, mais dura no mundo do mercado de trabalho, como professor. Atuei praticamente 30 anos como professor e tive o privilégio, vamos dizer assim, de viver experiências na rede particular, né? Por isso que eu reverencio muito o professor da rede pública, né? Porque as pessoas malham tanto, mas eu tive esse privilégio de estar na rede particular com recursos, né, com dinheiro disponível, com alunos bem alimentados, e os professores da rede pública não têm essa estrutura para trabalhar. Então, o trabalho deles é muito mais oneroso, muito mais complicado, e, portanto, merece um respeito muito grande
por parte das pessoas que, infelizmente, nós vivemos num período onde os professores estão sendo também achincalhados, são chamados aí de comunistas, essas bobagens todas que a gente vê dessa cultura de ódio da internet, né? E aí, então, eu tive essa trajetória como professor, né, o que eu gosto muito, sempre gostei muito, mas chegou um momento que a gente precisa escolher, né? O canal Astrologia Sistêmica cresceu demais, o meu número de atendimentos cresceu bastante, então hoje eu tenho um trabalho que eu sento aqui nessa cadeira das 7 horas da manhã e às vezes eu termino às 7 horas da noite, né? Entre gravar, editar, atender, fazer os estudos que você precisa para montar o vídeo e tudo mais. Então, não tinha mais condições de estar trabalhando com sala de aula. E ainda mais onde eu trabalhava, que tinha uma exigência muito grande de qualidade, né, e muita coisa para fazer. E nesse período ainda que a escola ficou fraccionada, né, entre metade de aluno em casa, metade de aluno presente, hora não está mais presente. Então, ficou tudo muito complexo e eu cheguei à conclusão, falei, não tem mais condições de ficar com o pé nas duas canoas e saí, fiquei só com o canal, né? E o canal começou, na verdade, eu montei esse canal em 2015 com muita insistência das pessoas, meus amigos principalmente, né? Porque eu sempre trabalhei como astrólogo, assim, aqui da cidade, que atendia, assim, um cliente a cada, sei lá quantos dias, né? Então, quietinho no meu canto, anônimo, né? Eu fazia esse trabalho. E aí o pessoal, não, você tem que ir, você tem que fazer e tal, e aí eu acabei indo para a internet, até o canal se chamava Transformação Sistêmica, não era nem o objetivo de fazer um canal de astrologia, por incrível que pareça, se você for lá nos primeiros vídeos do canal, está lá Transformação Sistêmica, que eu ia trabalhar a questão da transformação interior, essa coisa, e já entrando com a questão sistêmica, né? Só que daí a astrologia veio com muito peso e eu comecei a dar mais essa ênfase e o canal acabou se tornando Astrologia Sistêmica e está aí até hoje, chegando aí, hoje batemos a marca de 136 mil inscritos. Nossa, que beleza, parabéns, viu? Eu Uhum. sou uma delas. E fico vendo, assim, a luta que você trava, às vezes, com esses ataques, né? Com essa polarização. A gente chegou num ponto que eu pergunto, né, gente, como é que é isso? Como que a gente veio parar nesse lugar horrível, né? Nesse lugar terrível? E aí junta com uma pandemia, com essa estrutura, essa desestrutura toda, né, Carlos? E assim, tem resposta, né? A gente sabe de onde que começou isso. E assim, essa política que a gente veio, assim, a coisa para mim, na minha experiência, no que eu entendo de ter visto, experienciado, para mim ficou mais, assim, com mais ênfase em 2016, né? Com aquele impeachment, né? Então, assim, você, pela astrologia, pelo seu conhecimento, tem alguma explicação astrológica para o momento que a gente passou e está passando? Porque, assim, a gente sabia que pensávamos diferentes, que uma democracia pensa-se diferente, mas eu nunca imaginaria que chegaríamos nesse ponto, né, de ter uma extrema-direita, de ter um pensamento odioso, fascista no poder. Fala um pouquinho como é que você vê isso. Assim, esse ódio, ele estava aí, ele não surgiu agora, né? Ele despertou, né? Na biologia, a gente estuda uma coisa chamada catalisador, né? Que é uma substância que você coloca numa reação química para fazer uma reação química que demoraria 10 horas para acontecer em 2 minutos. Então, acelerador de reação. O que aconteceu é que, de uns anos para cá, algumas figuras com notoriedade, com posicionamento dentro da mídia, né, e a própria internet, que facilitou, né, hoje todo mundo tem o seu canal, o seu blog e tudo mais, essas pessoas começaram a funcionar como catalisadoras das sombras. Então, assim, algo que demoraria muito para acontecer, concentrou-se tudo nesses anos, rapidamente, uma reação em cadeia, e fez com que todas essas pessoas que estavam no cantinho resmungando em silêncio contra a democracia, contra a questão de gênero, contra o direito das pessoas, né? Ou seja, essas pessoas ressentidas, amarguradas, frustradas,
muitas delas ainda presas na criança traumatizada, porque são crianças traumatizadas de berço, né? E que não procuraram uma terapia, não procuraram uma ajuda. Isso, a gente vê a quantidade de pessoas que estão aí. Isso sem falar no fosso educacional que vive o nosso país. Com pouco ensino, por mais que os nossos professores batalhem, mas existe uma sabotagem muito grande no sistema de ensino, né? E a história acaba não sendo ensinada. Às vezes você vê, e eu vivi isso muito, você explica uma coisa 1000 vezes em sala de aula para um aluno, mas a fala do pastor tem mais valor do que a fala do professor, né? Então, este mundo já estava aí, Mônica. E aí começam a surgir essas figuras, né? Que uma delas, inclusive, se tornou presidente da República. E eles usam falas, jargões, motes, que são quase que comandos hipnóticos, que fazem com que essas pessoas reagem, comecem a salivar, que nem cães raivosos. Elas entram na onda do seu ódio, do seu ressentimento, e elas querem partir para cima de tudo aquilo que elas acham que não tem condições de existir dentro da cabeça quadradinha delas. E é aquela coisa... Hitler usou disso daí muito bem na década de 30, né? Ele falava, ele gesticulava, ele tinha toda uma linguagem corporal e frases de efeito que fez com que o alemão entrasse naquela onda de ódio, que até hoje eles sentem muita vergonha, porque é como se eles tivessem acordado de um transe hipnótico, falando, meu Deus, o que nós fizemos? E houve uma publicidade também, uma campanha publicitária do Terceiro Reich, que foi uma coisa impressionante. Tem um filme documentário que fala sobre isso, muito, muito bom, e que é porque por trás desse movimento, Mônica, existem os agentes financiadores disso tudo, como existiram lá, existe hoje. Está vendo aí o Steve Bannon? Exato. Né? Então, ele é um dos grandes financiadores, e por trás deles tem mais coisas. Isso daí ainda não chegou, nós não chegamos no fundo dessa história. O Steve Bannon acham que ele é um mestre por trás. Não, ele é um peão também, porque tem coisa mais grossa, só que é difícil chegar nesse pessoal. Tá? E eu não estou falando de Illuminati, reptiliano, essas bobagens todas que tem na internet. Eu estou falando de gente de verdade, canalha, entendeu? Gente de muito dinheiro e gente que não quer perder a posição que tem há séculos de dominância sobre Eles veem a gente como galinhas, que eles jogam algumas migalhas e chamam isso de salário, auxílio emergencial, né, ou coisa, e na verdade eles ficam com tudo para eles ali, né? Então eles estão também com um pouco de medo de perder isso, porque aí é que entra a parte onde a gente pega essa parte mais social e política e junta com a parte espiritual, né? Por quê? Você falou, quando começou todo esse processo todo, nós temos 2 datas aí, né? A mais famosa, mais falada, foi 2012, quando nós tivemos aquele alinhamento do sistema solar com a galáxia. Nesse período, nós entramos no que a gente chama da primavera galáctica. Nós estamos saindo do inverno galáctico e entrando na primavera galáctica. Mas você não muda assim uma hora para outra, né? Da mesma forma que o dia não acende de repente, não é? Ele começa a sair da noite do lusco-fusco para depois ir para o dia, né? Então, nós estamos atravessando, em 2012, nós atravessamos essa zona, e mais luz entrou aqui nessa região. Achamos até que o mundo ia acabar, né? Mas não era essa, nunca foi essa a questão, né? É que o pessoal cria muito mito em cima das histórias, né? O que acontece? Quando essa luz entra, ela torna as sombras mais definidas, as sombras ficam mais claras. Então, esse lado sombrio do ódio, do ressentimento, desde 2012, começou já a ficar mais visível à luz do dia. Então, o processo de luz, ele é, em primeiro momento, a revelação das sombras, né? À luz do dia. Né? Então, a gente só consegue enxergar sujeira na casa da gente na hora que amanhece o dia, né? Que você vê, nossa, tem pó aqui, tem matéria na escuridão, você não vai ver a sujeira. Levanta tapete, né? Põe luz. Exatamente. Precisa dar luz para ela esclarecer os pontos. Então, o que nós estamos vendo hoje, essa rede de ódio, né, principalmente na internet, mas também nas ruas e em todos os lugares, elas são as sombras, são pessoas sombrias, pessoas que têm coisas muito mal resolvidas com relação à sua vida, à sua afetividade, né, à sua capacidade ou ao seu sentido de merecimento de amor, né, porque a maior parte dessas pessoas que atacam umas às outras aí, elas não têm sentido de merecimento de amor, elas não se julgam merecedoras
de receber amor e são incapazes de amar os outros. Então, são muito infelizes. São as pessoas mais infelizes que nós podemos encontrar na face da Terra. A gente tem que ter dó dessas pessoas, na verdade, né? Então, esses blogueiros que ficam aí incentivando o ódio contra índio, contra negro, contra gay, são pessoas muito infelizes. Sim. Nas suas vidas, são vazias, são empobrecidas, são almas totalmente perdidas e vazias. Então, eles vão espernear, eles vão se debater. E aí vem esses seres que são um pouco mais inteligentes e que sabem que existe essa massa de gente mal resolvida, e falam, vamos falar as frases feitas, vamos colocar os programas de televisão de final de tarde caçando bandido. Tudo isso foi estruturado de anos e anos, não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Preparou-se um cenário para que os cães salivando, uma vez saíssem às ruas e começassem a morder uns aos outros, né? Então, esse processo teve início de aceleração das coisas em 2012. Mas, anteriormente a isso, Mônica, nós tivemos a entrada, e aí entra agora a parte mais astrológica, do Plutão no signo de Capricórnio em 2008. E ele vai sair agora entre 2023 e 2024. Então, nós estamos vivendo o final de um processo de demolição do que Capricórnio representa na astrologia, que são as instituições, todos os pilares e alicerces onde nós sustentamos a nossa sociedade e as nossas vidas pessoais. Então, não vai ser fácil. Os anos aí que virão, ainda até Plutão terminar suas ordens de serviço, serão demolidores. Eu penso, quando você fala assim, e que tem duas coisas para mim que são muito fortes aí, que ajudaram muito. Essa questão desse poço, esse buraco na educação, né? E outra é essa questão do dogma religioso, né? Então, assim, eu acho que à medida que a gente desconhece, que a gente ignora fatos, história, conhecimento, onde não há luz, né, do conhecimento, é mais fácil de acreditar em qualquer coisa. Daí também, numa figura, né, uma figura forte de uma religião, né, seja um pastor, alguma coisa, e de acreditar no que vier com tanta informação virtual, né, com o que a gente vê hoje e que transformou tudo, que são as fake news, né? Então, assim, se não há fundamentação, se não há conhecimento e informação, é mais fácil de eu ser manipulada, é mais fácil de eu acreditar em qualquer coisa, né? Então, assim, e se a gente vai ter uma destruição de certos alicerces, eu espero muito que a educação seja o que vai nos nortear, que vai nos salvar. Porque enquanto não tiver conhecimento, não tiver a luz do conhecimento, a gente vai ficar nesse buraco, sabe? Nesse buraco e sem articular, sem pensamento crítico, sem a gente ter um espírito de coletividade, né? Porque o espírito de coletividade foi muito mostrado agora na pandemia. Eu acho que quem não entendeu isso está vendo o buraco que está sendo com o egoísmo, com o pensamento no próprio umbigo, e aí vem os preconceitos, né? Vem as fobias todas, né? E eu não sei, eu ainda acredito, e aí a gente vai, eu acho que você vai falar um pouco, talvez, para frente, de Júpiter, que vai entrar aí com a área de conhecimento em 2022, não sei, eu guardei isso aqui que eu fiquei na minha cabeça, assim, que eu acho que o conhecimento, a luz do conhecimento é que vai salvar a gente, né? Mas aí você também, nessa questão de luz e sombra, Carlos, como que você lida com a sua espiritualidade, assim? Como é que é a sua espiritualidade? Olha, eu, desde muito pequeno, já me mostrei meio rebelde para ser contido dentro de alguma baia de religião. Sempre fui um cavalo selvagem nesse sentido. Logo, acho que é por volta de 9 anos que a gente faz o catecismo, né? Eu me lembro bem que eu comecei as aulas de catecismo e eu fazia muita pergunta para a professora, porque eu não aceitava algumas coisas que ela falava, né? Ela desenhava uma montanha, punha uns raios de sol e falava que Deus morava ali. Mas eu falei, por que Deus mora na montanha? Então eu começava a questionar essas coisas. E um dia ela ficou irritada, né? E me botou para fora das aulas de catecismo. Eu assisti acho que as últimas 3 ou 4 aulas do curso de catecismo, eu fiquei de castigo na sacristia com o padre, né?
A minha sorte é que o padre era bem bonachão, né? Era um padre danado, que tinha que se dar mulherengo e tal, não sei o quê. Então, ele também não esquentava muito com a cocada das coisas e me deixou ali, né? Porque ele sabia que a professora era meio estressadinha, né? Então, eu já comecei a ver, desde 9 anos de idade, que eu estava entrando numa barca de hipocrisia e de estupidez completa, né? Então, a gente já tem essa primeira impressão. Aí, a própria cerimônia da primeira comunhão foi algo bizarro, porque naquele dia eu acordei muito mal e vomitando e tudo mais. Falei, meu Deus, né? Vão colocar a hóstia na boca, eu vou vomitar, eu já vou pular direto da primeira comunhão para como é que fala? Exorcismo, né? Vão achar que é a menininha lá do filme que vomitava na parede, lá, aquela coisa, vou vomitar o corpo de Cristo, vou falar, eu sou anticristo, no mínimo, né? Então foi aquela coisa, e eu estava assim, imagine, né? Bom, eu sempre fui hobbit, sempre fui pequenininho, né? Tenho 1,68 m, e eu com 9 anos eu era uma coisica de nada, né? Segurando uma vela branca maior que eu, e eu mais branco do que a vela, de tão ruim que eu estava. E aí a ratazana de sacristia lá, que era uma mulher que tem até bigode, chegou perto de mim assim e falou assim, você está passando mal? Não é? Eu fiz, aham. Então, se for para desmaiar, desmaia lá fora, porque aqui dentro não é lugar para desmaiar. Né? Eu falei, meu Deus do céu, né? E chamam isso de casa de Deus. Eu, fiz a primeira comunhão e piquei a mula dali, nunca mais pisei meus pés dentro de uma igreja católica e fiquei muito tempo, assim, da minha juventude solto, sem ter uma questão, até porque minha família nunca também fez questão, né? Eu tive esse privilégio de ter uma família que não era presa com religião nenhuma. Na minha casa tinha muita coisa, como eu falei assim, minha mãe lia Seixonoê, Testemunho de Jeová, Teosofia, tudo estava lá, né? Então era uma mescla de coisas, a gente fazia um pupurri do que servia para a gente. E aí, tive um período da juventude, na época eu estava fazendo faculdade, que eu entrei para uma sociedade esotérica, passei um tempo, uns 3 anos dentro dessa sociedade, mas depois você começa a descobrir também que onde tem o ser humano, Mônica, é problemático, né? Porque começam as intrigas, os julgamentos, a pessoa que se acha divina só porque pegou um cargo. Aí eu falei, bom, esse lugar também não é para mim. Piquei a mula também, fui embora disso daí. Fiquei depois 10 anos dentro do espiritismo, cheguei a psicografar, tudo mais, né? E aí, em um determinado momento, comecei a ver também alguns movimentos já anunciando o que viria, né? De um certo conservadorismo, de alguns valores castradores da Igreja Católica começar a migrar para dentro, porque boa parte dos espíritas eram refugiados, vamos dizer assim, do catolicismo. Então, traziam os vícios de lá, né? Os moralismos, os preceitos morais, e vamos dizer, contaminou o kardecismo com uma religiosidade que nunca foi da visão do Kardec. O Kardec começou aquilo como uma ciência espiritual, um trabalho de pesquisa, de estudar o mundo do outro lado, né? Mas se, imagine, rezar Pai Nosso, tudo, como se fosse uma igreja, eu já comecei a ver que não era para mim ali também, e saí também do espiritismo, e desde então eu estou solto no mundo, graças a tudo esse movimento de coisas que me mostrou que a religião, todas elas, não tenho medo de falar isso não, tá? Depois você vai ver o que você corta aqui da fala, mas eu não tenho medo Vou de contar falar nada. de todas as religiões. Não pode generalizar. Tem coisas que a gente não só generaliza, como aponta o dedo e cita. Todas as religiões, sem exceção, hoje são fracassos rotundos, são projetos fracassados de tentativa de melhoria da humanidade. Elas podem ter começado com boas intenções, com bons princípios, até com pessoas abnegadas, mas elas se perderam ao longo do caminho e, basicamente, todas elas se transformaram em sistemas de castração, julgamento, hierarquização das pessoas, né? Eu sou melhor do que você, porque você tem mais karma do que eu, essa coisa toda. Então, isso tudo mostrou para mim que religião é um fracasso. E hoje eu vejo que as pessoas que são dependentes de religião, que precisam estar numa religião, são pessoas que estão muito perdidas na vida, se sentem muito impotentes, sem referencial, enfraquecidas, então elas são presas fáceis dessa canalhada toda que hoje se esparrama em todos os espectros religiosos do mundo. Sim, eu concordo também. Eu fui criada católica, né? Minha mãe ia ser freira. Mas a minha mãe tinha
era uma pessoa muito especial, sabe? Ela não era fechada no catolicismo. Então, eu também pude ir em outros espaços, outras religiões, e ver como era. E daí fui em várias, né? Mas não sentia que ali era um lugar onde eu estava conectada com alguma coisa que eu acreditava, assim. Não era naquele espaço, apesar de sentir que muitas coisas ali podiam me ajudar, mas não era para mim o lugar, assim, onde eu falava, gente, mas espera aí, isso aqui não dá para mim. Então, como eu tinha sempre restrições aqui ou ali, eu resolvi, então, a me sentir melhor quando eu percebi, há pouco tempo, que eu poderia, né, nessa onda da nova era e dessa onda dessa transição planetária e tudo, eu comecei a ver, comecei a meditar, comecei a fazer outras coisas que eu vi que sozinha, e com a ajuda, claro, de quem eu quisesse, porque aí eu acho assim, religião ou terapias ou tudo, estão aí para ajudar, né? Eu acho que a religião ela pode ajudar em algum momento, mas para mim agora eu sinto que sem guru, sem dogma, mas tentando eu mesma chegar em algum lugar, em alguma conexão, tem dado mais certo. E a gente consegue, eu acho, chegar em alguma conexão, né, com meditação, com... E mais ainda que eu sou aquariana, né? Eu acho que é com a prática de vida, sabe? Quando falava assim, porque a religião é ali, não, para mim a religião é eu ser religião, não falar de religião. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero ser melhor, que eu faço por onde, né? Que eu penso no outro, que é igual Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo, ele era o que ele pregava, né? Então, quer dizer, era a palavra em consonância com a atitude. E talvez seja isso que a gente está precisando, de atitude. Porque o que a gente está vendo aí, em nome de Deus, que isso? Se o Deus é esse aí, eu estou correndo léguas dele. Um Deus odioso, um Deus que ensina a odiar, que ensina que tem que usar arma, que ensina ódio, que ensina a agredir, a matar. Deus não é esse, esse não é meu Deus, sabe? Então, assim, nós estamos distante um pouco, né? Eu acho que, assim, se Cristo tivesse aqui, ele realmente seria taxado de esquerdopata comunista, né? E eu também. Então, eu também. Então, assim, que Deus é esse, né? Que lugar é esse que a gente quer? Que planeta é esse que a gente quer? Que vida é essa que a gente quer? É negar a ciência, é negar a educação, é tratar o outro mal, é estar desconfortável com o outro no aeroporto com você. O que é isso? Isso é ser humano? Então, acabou a religião. Não acredito nela, não, né? Aí eu ficando Carlos Armit, toda revoltada e falando que eu bem acho, né? Mas aproveitando, talvez um pouco essa área, assim, que eu não chamo de religião, mas que você fala nos seus vídeos. Gente, olha, o Armit já está postando vídeos de previsões de 2022. Então, assim, numa dessas previsões, que você já tem falado isso, você já falou isso ao longo do ano, e a gente ficou acompanhando a questões do Vaticano, liberar documento, e questões de documentos da NASA e tudo mais. Você fala agora, num dos seus vídeos, sobre a possibilidade da oficialização de OVNIs, né? Como que você vê isso, Carlos, você, e essa possibilidade? Na verdade, não seria a oficialização, né? Porque tudo que vem de governos, que são as oficializações, elas já vêm contaminadas, distorcidas e com a agenda deles, né? O que eu digo é que, como nós vamos ter uma conjunção de Júpiter com Netuno, e esses dois planetas, até Netuno ser descoberto no século XIX, Júpiter era o regente de Peixes, né? Ele regia Sagitário e Peixes. E aí, quando o Netuno foi descoberto, ele foi colocado como primeiro regente de Peixes e Júpiter virou vice, né? Vice-regente de Peixes. Esses dois planetas vão se unir. São dois planetas que têm uma característica pisciana. Estamos no final de uma era de Peixes. A de Aquário ainda está muito longe, mas nós estamos nessa período de transição, de final de feira, vamos dizer assim, da era de Peixes. E Netuno e Peixes tem a ver com a abertura de fronteiras deste mundo real com aquilo que está invisível.
Então, nós poderemos ter não só episódios, e aí, assim, não digo que seria oficializado, mas você vai ter um aumento de relatos, de reportagens acerca de contatos, né, dos mais diversos tipos, porque nós sabemos hoje que a questão alienígena ela não envolve só você encontrar um disco voadorzinho com um homenzinho verde lá dentro, mas ela é muito mais ampla que isso, porque você tem toda uma cadeia de comunicação com seres que são transdimensionais, eles atravessam outras dimensões para estar aqui, né? Então, você tem os físicos e aqueles que não são físicos, né? Então, essas coisas elas podem começar a ser mais debatidas, ser mais colocadas em aberto nesse ano de 2022, né? Mas não só isso, as aparições marianas, essas questões todas, que tudo aquilo que representa o invisível se tornando visível, mas não no sentido de causar um espetáculo, mas no sentido de trazer algo, trazer uma mensagem, trazer um direcionamento. Então, nós também será um ano de surgimento de novas lideranças espirituais. Eu até tenho medo de falar isso, porque as pessoas são muito tendentes a adotar um salvador da pátria, né? Então, a gente fala assim, vai surgir uma liderança espiritual, mas você já acha que já vai vir um Messias para resolver o problema de unha encravada e de dívida no banco dela. E não é isso, né? Então, o que são lideranças? Por exemplo, Kardec foi um líder espiritual, né? Você tem um monte de gente que traz alguma nova mensagem, que traz uma codificação nova, que traz alguma coisa que vai ganhar um volume mais para frente. Porque nós estamos carentes de uma seta, né? Porque todas as coisas para onde a gente olha, a política, a economia, a religião, está tudo se desfazendo e os canalhas tomaram conta dessas áreas, né? Eles estão ali, eles se aboletaram, sentaram na ponte de comando das instituições que deveriam ser que estariam regrando o nosso marco civilizatório, e eles subiram lá para destruir o marco civilizatório. Então, hoje a religião está a serviço de arma, de atacar gay, né? É essa religião que se propala aí, né? A política está a serviço de produzir sacanagens das mais diversas, né? E esquemas de roubalheira, né? E assim vai. Então, não há nenhuma instituição que hoje você olha e fala assim, não, eu vou por aqui, eu vou por ali, não tem. E aí isso piora esse quadro de ódio, desassossego da sociedade, né? Então, quando você tem uma conjunção dessa acontecendo, uma conjunção mágica, vamos dizer assim, né? No sentido não pirlim-pim-pim da coisa, mas no sentido de nos conectar com universos que estão além da nossa compreensão, né? Nós vamos ter um ano de 2002, apesar de ser um dos anos mais difíceis que nós vamos viver dos últimos tempos, ele será mais difícil do que 2020 e 2021 somados, mas ainda assim nós teremos esse aspecto positivo para aquelas pessoas que estiverem, vamos assim, nesse diapasão, né, que consigam, como dizia lá Jesus, ter olhos e ouvidos para ver e entender tudo isso que vai estar acontecendo. Porque para boa parte das pessoas que estão apenas lutando pela sobrevivência com o bicho, tá, essa conjunção não vai afetar praticamente elas em nada, entendeu? Então, eu acho que agora, você falando dessa forma, a gente podia ir entrando na questão de 2022, né? Acho que as pessoas ficam curiosas. Eu já estou te acompanhando, então já estou sentindo que o bicho vai pegar, né? Assim, a coisa não vai ser linda, porque, como você diz, né? A gente fica querendo entrar para o ano novo, vida nova, mas não é, né? Não vai ser assim. Eu acho que você tem dito coisas e assim, eu ao ver e ouvir, eu fico pensando assim, bom, o que eu vou fazer, né? Como é que vai ser? Qual que é o caminho? Quais são os caminhos que a gente pode tecer aí, né? E para a gente ir entrando em 2022, primeiro a gente tem que falar de amanhã, né? Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Amanhã tem um eclipse, que é essa madrugada, né? Vai ter um eclipse. E, Carlos, como que é isso, Carlos? Esse eclipse, ele dura 6 meses. Já fiz meu dever de casa aqui. Ele dura 6 meses, todo eclipse tem força para chacoalhar situações, ou seja, ele já vem chacoalhando, e de 6 meses ele vai até junho, né? Essa força, assim, já começou, talvez, né?
porque não é uma coisa precisa, mas aí a gente vai nessa dança do eclipse até junho, e o ano zodiacal começa em março, não é assim? Como que vai ser para nós? Coisas... Nós pudemos ver, nos últimos 2 anos, a força do eclipse. Por quê? No final de 2019, nós tivemos aquele grande eclipse sobre a China, né? Em dezembro. E alguns dias depois começa a pandemia, segundo o que se apurou até agora, embora há controvérsia, a partir da feira ali de animais de Wuhan, que o vírus acabou sendo identificado, né? Então, até então tenha surgido ali, mas há já controvérsias de ter surgido no Camboja, mas de qualquer forma, aquela região da Ásia foi tomada pelo cone de sombra do eclipse lá de 2019. Depois nós tivemos um outro eclipse que caiu em cima do sul do Brasil e da Argentina, não sei se você se lembra de 2020, esse eclipse, né? Sim. E nós entramos com aquela crise de Manaus, pegou o Brasil, né? Aquela onda É virada terrível. do ano, né? Exatamente. Então, agora nós vamos ter um eclipse, o cone de sombra dele não vai cair em nenhuma região habitável, ele pega ali assim a pontinha final do que é a região ali da Argentina, Chile ali, né? Mas já é praticamente a Patagônia ali, quase não é habitado, e o cone de sombra cai em cima da Antártida, na sua maior parte. Depois, no finalzinho, ele dá uma resvalada no finalzinho ali da África do Sul, mas muito pouco, né? Então, na verdade, ele não pega em cima de uma área povoada e tudo mais. Porque o que acontece? Para a gente entender a astrologia, a pessoa tem que entender um pouco de astronomia, porque senão fica uma astrologia manca, né? Os eclipses, eles têm um ciclo, tá, Mônica? Você tem períodos, assim, que os eclipses acontecem no Polo Norte e Polo Sul, eles se revezam 2 vezes, aí depois eles já começam a cair mais nas zonas temperadas, próximas ao círculo ali polar, depois eles vão até chegar no Equador, né? Depois eles voltam para os polos, então eles fazem esse movimento ao longo dos anos, os eclipses. Você pode reparar, agora você tem um eclipse aconteceu o anterior, aconteceu sobre o Polo Norte, sobre a Antártida, agora nós vamos ter sobre a Atlântida. Nós tivemos sobre o Alasca, no Polo Norte, e no Polo Sul, na Antártida. No próximo ano, esses eclipses já vão vir um pouquinho mais aqui para a região do círculo, para baixo do círculo polar, mais para frente vão pegar a parte da Europa e vai chegar até a parte do Equador, né? Então, eles têm esse caminho. Um eclipse, ele é um ponto de ênfase, né? É tipo assim, você tica uma região do zodíaco e fala assim, olha, nós vamos trabalhar essa temática aqui com a humanidade, não é? O que acontece é que esse eclipse, ele fecha aí um ciclo, né, desse eclipse que aconteceu no eixo Sagitário e Mercúrio, que tem a ver com a expansão, com a comunicação e tudo mais, e nós vamos entrar num grupo de eclipses em 2022 que vai pegar o eixo Escorpião e Touro, e isso fala de construção e destruição, né? Então, e mexe diretamente com a economia. Então, a gente de se esperar aí que as energias dos eclipses vão mexer muito com essa área a partir de 2022. E esse eclipse que acontece amanhã, ele tem uma duração de 6 meses, porque até acontecer o próximo eclipse solar, né, que será no signo de Touro. Então, essa situação toda, nós vamos viver, né, essa energia do eclipse como uma espécie, primeiro, de finalização de temas Gêmeo-Sagitário, né? Gêmeos que tem a ver com comunicação, tem a ver com conhecimento, e Sagitário tem a ver com a parte religiosa, tem a ver com a parte das doutrinas, das filosofias, dos conhecimentos. Então, nós podemos entrar agora em 2022, e somado com aquela conjunção Júpiter-Netuno, que está muito relacionada ao campo religioso, que nós vamos ter muita mexida nesse campo, inclusive na questão vaticana, né? Será um ano que nós podemos ver notícias ali acontecendo, tá? Então, sempre essa energia, ela vai trazer um evento,
né? Trouxe a pandemia, trouxe a outra onda aqui no Brasil, né? E agora a gente vai ver o que ela vai mexer, e muito provavelmente será mais um capítulo nesse processo de sombras, porque é um cone de sombra que cai sobre a Terra, pega justamente o polo sul, Antártida, que está relacionado, se a gente for fazer uma comparação com o nosso corpo, né, a Terra também tem os seus chakras, e a Antártida representa justamente o chakra aqui no topo da cabeça, a nossa conexão com algo lá. Mas voltamos nesse assunto da conexão com o mundo invisível, a conexão com as coisas que estão lá que nós não vemos. Então, algo vem aí, entendeu? Tanto das sombras quanto da luz. Porque é quase que uma regra. Toda vez que um anjo sai à luz do dia, um demônio também escapa para fazer a contraparte. Então, a gente vai ver a ascensão de pessoas muito demoníacas, mas também a ascensão de pessoas que vão trazer algum caráter luminoso. Inclusive, você menciona no seu vídeo, né, sobre essa questão da possibilidade de tremores, Yellowstone, né? Aí você fala assim da questão do conhecimento. Eu estou com essa coisa do conhecimento fazendo uma cosquinha, e depois eu vou falar mais um pouco lá na frente sobre isso, porque eu acho que isso pode ser uma luz para nós. Mas, enfim, aí você falou do quincúncio e tudo, mas teve uma frase que eu anotei aqui, que eu acho que faz muito sentido para mim. Será que estamos preparados para um avanço? Porque eu sinto que quando você fala nesse chacoalhar, nessas destruições de estrutura e tudo, a gente não vê um chacoalhar, uma destruição, se não for para vir outra coisa, né? Se é para a gente destruir, é para construir, né? Eu penso assim. Aí, quando falo em arte de desconstrução, eu falo assim, tá bom, mas antes de a gente desconstruir, vamos construir alguma coisa, né? Assim, artisticamente, depois a gente desconstrói, mas tem esse movimento, né? Então, se vai haver isso, vem um avanço. A gente sabe do avanço tecnológico, a gente sabe aí, ó, o Facebook já anunciou uma nova momento, né? Assim, esses senhores da tecnologia, da 5G, 6G, sei lá como é que é, esse tanto de G aí para frente, desse tanto de coisa. E até para que a gente possa ver e sentir outras dimensões, tem que ter um avanço. Mas só da gente comentar sobre essa possibilidade, já tem gente que cai para trás e fica apavorada e nega, né? Porque assim, o novo diferente a gente logo nega. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, será que estamos preparados para um avanço? Primeiro, a gente tem que entender o que seria o avanço, né? Eu acho que começa por aí. Quando a gente fala de avanço tecnológico, o que é avanço tecnológico? É o Elon Musk colocar uma sonda nova no espaço, ou a gente criar um mecanismo de produção de comida para acabar com a fome no mundo, né? Então, eu vejo sempre dessa forma. Quando a gente fala de Elon Musk, a gente fala de dominação tecnológica, que, lógico, envolve o uso do avanço, mas por uma dominação. Eles não estão preocupados em resolver os principais problemas da humanidade. E o avanço, ele vem, para mim, pelo menos, naquilo que vem no sentido de melhorar as condições de vida dos seres humanos, né? Avanço social, né? Exato, social, né? Eu sempre tenho a visão social em todas as coisas que eu vou fazer, né? Agora, com relação a outros avanços, né? Quando eu falo de estar preparado para avanços, eu sou muito criticado, muitas vezes, quando eu falo, por exemplo, da questão de gênero, né? Eu trabalhava isso com os meus alunos enquanto estava em sala de aula, né? E a escola era muito aberta quanto a isso, não havia nenhum tipo de censura, né? Eu tinha alunos que viviam nas suas crises de identidade, isso se tornou até muito comum, e a gente discutia muito com professores, porque não vivíamos isso há 10, 15 anos atrás, e passamos a viver como lidar com isso, né? Aluno que está em crise querendo mudar de sexo e tudo mais, eu já passei por tudo isso. Então, eu sei como lidar com isso. Então, só que a hora que eu me coloco com relação a isso, que é uma das formas de avanço, você avançar a sociedade para a discussão de gênero, né? Eu falo que a gente tem que tomar um certo cuidado como vai fazer isso.
porque a forma com que é feito está gerando mais reações em contrário do que em favor. Então, a gente tem que parar e pensar, assim, será que a forma como as coisas estão sendo colocadas, muitas vezes vocês vão ter que me engolir, né? Querer, por exemplo, mudar a língua agora, nesse contexto onde um policial arrasta um negro pela cidade de São Paulo e ninguém faz nada, e muita gente aplaude, as pessoas vão querer fazer como importante falar todes. Eu acho que tem que rever isso, não é o momento. Então, eu não vejo, porque você tenta forçar um avanço, isso daí funcionaria no Brasil talvez daqui 100 anos, e olhe lá, porque a gente vai ter que tirar essa corja evangélica que tomou conta do Brasil, e isso para sair vai demorar, não vai ser fácil. Então, tentar impor essa agenda agora, eu não vejo isso como um avanço, eu vejo como um tiro no pé. Só que as pessoas acham que eu estou contra a pauta de gênero. Eu não sou contra a pauta de gênero, sou muito contrário, sou muito a favor, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer as coisas com cuidado e entender, ter uma inteligência social, que eu acho que é isso que está faltando na esquerda brasileira. A esquerda brasileira está com ausência de inteligência social. Ela faz umas coisas que muitas vezes depõe contra ela própria e gera esse bando de gente aí odiosa e ignorante que consegue fazer discursos dentro do senso comum que afetam e compram as pessoas, as mentes fracas que nós temos nesse país, com a educação lá embaixo. Então, você vê como está tudo concatenado. Tudo ligado. Né? Está tudo interligado. Então, as pessoas têm que começar a pensar, né, como que nós vamos trabalhar essas questões, né? Senão a gente vai ter aqueles episódios do banheiro de Bauru, lá do McDonald's. Né? Uma mulher recalcada, xingando lá, porque ela não aceitava o banheiro transgênero lá, né? E se a gente não trabalhar as pessoas para olhar para isso com naturalidade, isso é um trabalho educacional, não tem outra forma. Educacional e de erradicação da cultura religiosa das pessoas. Sim. Né? Então, a gente tem que exterminar o moralismo religioso, mas para fazer isso vai demorar muito, porque ele está entranhado no brasileiro, principalmente. Né? E que é um país que foi fundado, né? O que se fez aqui logo que você chegou foi a primeira missa e catequizar índio. Então, sistemicamente, nós estamos muito presos a um passado ancestral de evangelização do povo e não de criticidade do povo. Né? Então, olha o caminho que nós temos que fazer e que, de repente, brigar pelo todes, né? Vira uma briga que não tem sentido agora. Essa que é a questão, que as pessoas entendessem, mas eu sinto que tem um reboliço de demandas, de demandas. Porque agora, como levantou tudo, né? A gente está no auge de todos reivindicarem com razão, todos nós precisamos de reivindicar e estamos aí vivendo as dores, né? As dores do racismo, as dores da homofobia, as dores do ódio e da intolerância. Estamos vivendo na pele. Então, é legítimo querer mudanças, é legítimo querer o todos, mas, num momento, eu estou entendendo que o que você está dizendo é o seguinte, num momento onde a gente está precisando também de muitas coisas, talvez, vê se é isso, privilegiar alguns assuntos com demandas prioritárias. É isso? Sim, eu acho assim, por exemplo, eu vejo muito rebuliço em torno dessas questões e eu não vejo um movimento de garantir, por exemplo, a empregabilidade das pessoas transexuais, que nesse país não conseguem emprego e elas acabam obrigatoriamente caindo na prostituição. Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito mais importante do que falar todas. Eu sinto muito, tem gente que fica bravo quando eu falo essas coisas, mas eu acho que você tem que olhar para isso primeiro. Porque se você não resgatar a dignidade das pessoas, não cuidar disso, como que você vai garantir um ambiente de harmonia e de respeito para daí colocar a linguagem neutra e tudo mais? Sim. Então, primeiro você tem que construir um tecido de harmonia, de paz e de amor entre as pessoas primeiro, porque senão o que acontece? Quando você coloca essas pautas, surge, inclusive, o pior dos piores, que são o pessoal LGBT contra o pessoal LGBT. Tem um idiota aí na internet que ele vende aí o gay da era Bolsonaro, o gay conservador,
o gay contra o movimento LGBT. Da onde que surgem essas coisas? Eles são a reação, por isso que são chamados de reacionários, né? Há esses movimentos que muitas vezes querem dar o passo maior para a perna num momento que não é momento. Imagine eu na Alemanha nazista quiser peitar e vou sair com a bandeira dos judeus lá no meio da Alemanha. O que vai acontecer comigo? Tá, né? Ou seja, não seria o momento para fazer isso. Então, preciso passar por todo um processo até se chegar na consolidação de um Estado de Israel, por exemplo, os judeus, né? Olha quanto tempo que demorou. Não foi, e até hoje é complicado a briga. Sim. Até hoje o negócio está confuso. Gente, então, não é assim, não é de uma hora para outra, não é impondo. A partir de amanhã, nós vamos colocar as legendas do filme tudo com todes, com ilhas, com elhos, não sei o quê. Não funciona desse jeito. As pessoas pegam o ranço disso daí. Então, vamos ter um pouco mais de inteligência social, vamos construir uma consciência capaz de aceitar isso lá na frente. Sim. Se a gente não fizer isso, nós vamos criar uma guerra campal nesse país aqui. Sim. Enquanto a gente não tiver um pensamento igualitário, né, não ver o outro como um igual, enquanto a gente tiver esse pensamento que eu fico assim, indignada da caridade, enquanto a caridade for uma elevação do ego, né, que eu vou estar bem com Deus e meu ego, e mostro assim, enquanto essa questão, porque isso está falando de luta de classe também, a gente está falando de pensar no outro como igual. Se eu penso no outro como igual, eu não faço caridade no sentido de que tem uma hierarquia, né? Então, assim, eu acho que passa por esse pensamento, e até a gente construir, assim, vai demorar, né? Vai demorar, porque olha, a desigualdade essa semana apareceu um caso aí na mídia que as pessoas ficam todas emocionadas, é época de Natal, fica todo mundo mexido, do pessoal lá catando lixo, não sei aonde aí, o menininho lá achou no meio do lixo uma árvore de Natal, aí aquilo reverberou pela internet, eu sei que começou uma vaquinha, conseguiram 17 mil reais, compraram uma árvore grande, ok, legal. Mas para aí, né? Porque onde está a política para? Porque esse é um caso. Né? E se a gente pensar no que dizia a teologia da libertação, né? Que a gente não tem que cuidar do pobre, tem que cuidar da pobreza. Sim, né? Sim. Então, assim, você pega um pobre e resolve o problema. Dou uma cesta básica para ele. Ok, eu fico feliz, tranquilo, Deus, gratidão, gratidão. Caridade, né? Gente, não, porque assim, quem é que vai garantir? Esse menino ganhou 17 mil reais, a gente não sabe o que vai acontecer na vida dele, mas tem que garantir a vaga na universidade para ele, né? Gente, onde que está essas garantias? Nós alimentação, educação, moradia, o que eu quero para mim, eu quero para o outro, sabe? Assim, enquanto a gente não pensar que vai continuar tendo gente com fome e sem onde morar e que a gente vai estar sempre nesse prejuízo social, não tem como a gente falar assim, de nada. Assim, que política é essa, né? E a gente agora, num ano que você está falando que não vai ser fácil, com tudo isso, continuo dizendo, eu acho que a educação é a única coisa, conhecimento. Se eu não sei votar, se eu não sei o que é socialismo, comunismo, se eu não sei, como é que eu vou votar? Né? Assim, se eu não sei o que o partido quer, se eu não sei, se eu tenho uma coisa estigmatizada na minha cabeça, de que fulano é comunista, que pensar no outro é comunismo... Como se isso fosse uma coisa errada também, né? Como se ser comunista fosse uma coisa errada, uma coisa reprovável, né? Então, assim, vai para na verdade, é apenas uma forma, o comunismo é apenas uma proposta diferente de organização da sociedade na busca de uma igualdade, né? Claro. Mas as pessoas transformaram isso num bicho-papão problema, por conta né? desse ideia pessoal, né? Isso, é igual vai para Cuba. Você conhece o que aconteceu em Cuba? Você sabe exatamente o que acontece lá? Então, assim, eu acho que continuamos no problema da desinformação, da educação, no buraco que a gente tem, e com isso vai entrando coisas para detonar, e aí acredita-se no que se quer, né? Mas vamos continuar no 2022 agora, porque, assim, tudo bem, vai ser um ano difícil, mas eu vi algumas brechas na sua fala sobre as coisas que podem ser boas, né? Assim, igual isso que você acabou de dizer, tem luz aí em algum aspecto do ano, né? Mas eu vi, por exemplo, na primeira parte das suas previsões, que você fala dessa passagem de peixes, né, para aquário, tudo,
rebeliões, fanatismo religioso, no início do ano. Depois você fala desse despertar também que Aquário vai trazer depois, o feminino masculino, novos padrões. Tem uma evolução de coisas aí. Você quer entrar já nesse 2022 aí para a gente pensar junto? É assim, são várias facetas que você pode estudar o ano astrológico, né? Oi, separou. Ai, separou. Pausou. Carlos, separou. Você está me ouvindo? Carlos. Perfeitamente. Você está me ouvindo? Estava te ouvindo você tinha perfeitamente. parado. Você congelou para mim aqui, mas... Então paramos todos. Então vamos voltar. Se for o caso, eu edito, mas eu geralmente deixo, porque, gente, é assim que funciona, né? Ele está lá no estado de São Paulo, eu estou em Minas Gerais, tem uma chuva arrebentando aqui, e é assim que a gente tem vivido, né? Mas aí você falou assim, tem várias e parou. Maneiras. Tem vários aspectos vários pontos de vista que você pode analisar o ano de 2022 pela questão astrológica, né? E eu tenho feito os vídeos, né, meio que temáticos, pegando cada hora uma visão, né? Visão astrocartográfica, a visão de trânsitos, e existe, assim, uma coisa que eu nem fiz vídeo sobre isso ainda, mas já pode adiantar aqui para você, é que a regência, né, do ano ser um ano de Mercúrio. Há uma controvérsia entre os astrólogos sobre essa questão de regência de ano. E o argumento deles não é ruim, contrário a isso, porque só assim que não há nada no céu, um movimento que justifique isso. Mas, por outro lado, existe um ciclo caldaico, que a gente chama de 36 anos de regência, né? Então, em 2017, começou uma regência de Saturno que vai até 2052. E aí, cada ano tem um regente sujeito à energia de Saturno. Como vai ser Mercúrio em 2022? Mercúrio tem a ver com conhecimento, com comunicação, transporte, escrita. Então, qual é o lado bom desse ano de 2022? Que quem tiver projeto de escrever um livro, né, de produzir vídeos de viagens, né, qualquer coisa que tenha a ver com movimentação, notícia, cultura local, explorar o folclore local, né, essas coisas elas vão estar muito estimuladas de forma positiva para o ano de 2022. Então, você tem caminhos, quer dizer, nem tudo são espinhos, tem as flores aí nas questões todas, e nós temos esse lado positivo, né? E mesmo os aspectos bastante negativos, ele tem, porque nada é intrinsecamente ruim, né? Isso é uma visão muito nossa do moralismo cristão, aliás, que é anterior ao moralismo cristão, isso daí vem lá de trás, muito antes, quando se dividiu essa visão do bem e do mal, né? Porque nós já tivemos um período em que a sociedade não estava dividida nesses aspectos moralistas, né? E então a gente acha assim que, por exemplo, a subida do Bolsonaro, vamos pegar esse exemplo, né? Para nós é coisa horrível, isso é uma desgraça e tal. Tem algum lado bom nisso tudo, né? Como assim, Carlos? Não tem lado bom nenhum, né? Mas se você for ver bem, nós estamos tendo um aprendizado, né? Esse aprendizado vai reverberar em quantas pessoas? Não sabemos, nós temos uma eleição para vir aí, a gente vai ter uma ideia do quanto que se aprendeu com a pancada, né? Mas não podemos dizer que não tem um lado bom nessa história toda, que é aprender, perceber, saber que aquele seu vizinho era nazista e você não sabia que era, né? A gente entender que existe nazismo no Brasil, racismo no Brasil, claramente, não é aquela conversinha que se tinha antigamente, que o brasileiro não é essa coisa doce e cândida, não é a terra do carnaval, né? Isso tudo foi aprendizado, isso tudo é iluminação. Então, nós temos esse lado que vem com muita dor, porque é aquele aprendizado que é através da dor. Mas por quê? Quando a gente está aqui nessa dimensão, nessa terceira dimensão, e infelizmente não tem muito o que fazer, Mônica, é a regra daqui, né? A gente vive pelos contrastes.
Para ter paz, você tem que fazer a guerra, né? Então, para você ter conhecimento da luz, você precisa muitas vezes passar pelas sombras, né? E aí entram esses agentes catalisadores, esses agentes praticamente demoníacos que se instalam na sociedade e vão criando esses problemas todos. Então, não tem como dizer para você, é um ano difícil, 2022, por conta de trânsito de Marte, que eu já expliquei no meu vídeo, né? O Marte vai fazer o mesmo caminho que ele fez em 2020. Ele vai trazer aquele mesmo tumulto do começo de 2020 e 2022. Pode ser um recrudescimento da pandemia? Pode ser o surgimento de uma variante mais ferrada? Pode, mas pode ser outra coisa também, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos ver agitos muito grandes no primeiro semestre de 2022. E esses agitos, eles têm a função de despertar a gente. Já que a gente não acorda por vontade própria, a gente recebe sacudidas para acordar, né? É a mãe lá sacudindo a gente para ver se a gente levanta para ir para a escola, né? E muitas vezes tem que levar uma palmada até para levantar da cama, né? Mas a gente escolheu esse caminho pela nossa própria conivência, nossa própria apatia em relação às coisas, nossa própria incapacidade de tomar para a gente mesmo as responsabilidades que nos são próprias, a gente fica delegando para alguém resolver. Um presidente, um homem montado no cavalo branco, Jesus Cristo que vai voltar, os ETs que vão chegar. Cada um acredita numa bobagem dessas, esperando que uma hora vai melhorar, né? Mas ninguém levanta a bunda da cadeira quando você pede mobilização popular para mudar o país, as pessoas ficam em casa. Para ajudar na pandemia, não quiseram ficar em casa, né? Mas quando é para fazer movimento de rua, fica em casa. É interessante isso, né? É isso mesmo. E você falou uma coisa também, você citou uma pessoa, uma seguidora ou seguidoras que falou o problema não é o vírus, né? Mas o ser humano. E se a gente vai entrar num momento em que o conhecimento vai favorecer, eu acho que o conhecimento vai favorecer sempre, né? Mas, assim, uma pandemia que fez a gente ir para dentro, para o autoconhecimento também, uma oportunidade, talvez, dentro de toda a dificuldade que possa vir para o ano que vem, né? Que você já está avisando aí, caminhos de autoconhecimento, caminhos de estudos, né? Não sei como que você vê isso, compreender o que está acontecendo, mas na raiz da coisa, não no que eu ouvi falar, né? Assim, o conhecer mesmo, estudar, o ir a fundo, né? A curiosidade que vai a fundo, que vai conhecer de verdade. Eu acho que isso se a gente não tem condição por algum curso, alguma coisa, tem meios, né? Tem a internet, que tem meios, tem muitas coisas na internet gratuitas, né? De livros, de tudo, assim, eu acho que conhecer, entrar num caminho de ir a fundo nessas questões, sabe? Porque não vai dar para a gente entrar no ano de eleições do jeito que estava, né? Assim, aliás, você já comentou várias vezes que poderia não haver eleições. Você ainda acha isso? Existe um grau de instabilidade nessa questão toda, né? Porque nós temos um Urano, que é um planeta de reviravoltas. Urano, ele tem um problema muito sério. Ele gosta de surpreender. E ele vai pelo caminho menos imaginado. Por isso que eu sempre falo para meus clientes, eu posso dar aqui 100 situações possíveis, mas justamente a que é mais provável de acontecer é aquela que não passa pela minha cabeça, né? Então, assim, há um grau de instabilidade no ano de 2022 que pode pôr em risco também as eleições. Não estou cravando que isso vai acontecer, né? As eleições podem acontecer no calendário que estão aí, mas que existe sim uma energia que pode comprometer o calendário eleitoral, ou no sentido do movimento da data para outro momento mais propício, porque nós podemos ter episódios muito complicados no Brasil, porque, veja só, e não precisa ser astrólogo para isso, basta ser ser humano com um pouco de sensibilidade. Nós temos uma população comendo osso, nós temos uma condição deplorável acontecendo em todas as instituições.
o tecido social está necrosado. E aí você vai colocar os cães raivosos para disputar, brigar pelos seus mitos aí. Isso pode gerar um grau de instabilidade social, com quebra-quebra, até com assassinato de candidatos. Tá? Essa possibilidade existe. E isso pode comprometer, sim. Se nós enveredarmos para o ano de 2022 com sangue nos olhos, cada um achando que o seu candidato é o certo, e pegando num pedaço de machado, indo para contra o outro, nós podemos gerar uma crise que pode até comprometer, sim, as eleições. E não é difícil disso acontecer, porque já é assim na internet. O massacre, a cultura do cancelamento, né, os ataques. Eu mesmo recebi 2 vezes ameaça de morte. Então, assim, são questões muito sérias isso. Para um candidato estar aí fazendo num palanque levar um tiro de um louco desvairado, ou por movimentos políticos orquestrados também, porque tem esses 2 lados, né? Não é impossível disso acontecer. E os astros, eles dão esse indicativo dessa possibilidade, desse caminho, por conta desse Urano que nós estamos tendo aí numa região bem apertada lá do nosso mapa, do mapa astrológico do Brasil. Né? Então, a questão da fraude, da mentira... Sabe, eu vou falar uma coisa que ela não é confortável. E ela mexe muito com as pessoas. Cada vez mais, Mônica, aquilo que a gente chama de realidade, à nossa volta, cada vez mais ela será um simulacro, uma falsidade. Então, as pessoas ficam procurando coisas na internet, né? Isso aqui, tudo isso daí, a nossa realidade, o que a gente entendia como real, quando a gente era criança, né? Que você ia para o mundo real, esse mundo real, ele foi totalmente tampado por um mundo criado de mentiras, de fake news. Então, hoje é difícil de apontar, vai por ali que o que o cara está falando é verdade. Eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém. Ninguém. Entendeu? O que eu tenho a ver? Eu tenho a ver com a mensagem que eu trago. Esse é meu compromisso. É ser verdadeiro naquilo que eu estou falando. Mas, com relação aos outros, eu não ponho minha mão no fogo por candidato nenhum, por político nenhum, por líder religioso nenhum, porque o que nós temos é uma construção de narrativas, de simulacros e coisas. Então, por que eu chamo isso de desconfortável? Porque a única forma que vai garantir você de seguir na vida com o mínimo de coerência é conseguir atravessar por esse universo, mas manter a sua autenticidade, a sua conexão com quem você é. Tem um filme antigo da Sessão da Tarde que eu acho muito interessante, que chamava, acho que, Simba e o Ladrão. E o Simba, que era o herói lá, o príncipe e tal, ele tinha que buscar uma relíquia lá num templo, e ele acabou se associando nas confusões lá do filme com um ladrão, né? Que era muito desligado, desapegado das convenções, né? E aí eles tinham que atravessar uma trilha para chegar lá no templo, e eles não podiam sair dessa trilha, porque se eles saíssem dessa trilha, eles viravam estátua de pedra. Só que durante a trilha ficava aparecendo coisas, né? E aí, sim, as vozes ficavam insultando o príncipe, seu pai era um bandido, né? E ele ficava indignado com aquilo, até que apareceu a princesa pedindo socorro, ele sai correndo para salvar e vira uma estátua de pedra. E o ladrão atravessa aquilo lá, sempre que a voz falava assim, sua mãe era uma prostituta, é verdade mesmo. Né? Você é um safado sem vergonha. Olha, é verdade, eu já roubei um monte de... Então, ele estava autêntico com quem ele era, nada daquilo conseguiu perturbar ele. Ele chegou lá no templo e pegou a relíquia, o ladrão. Né? Então, a gente vai ter que ser isso daí nesse ano de 2022. A gente vai ter que passar naquele corredor polonês de gente louca, de cão salivando que nós estamos na sociedade, e centrar em você e na tua verdade. E por isso que eu falo que é desconfortável, porque não são todas as pessoas que estão disponíveis, que estão a fim de olhar para dentro de si e de encarar quem elas são de verdade. É mais fácil viver no frisson da mentira, da fantasia, daquilo que eu acho, daquilo que eu espero que as pessoas apontem para mim. É o mundo do narcisismo, é o mundo da futilidade, né? Infelizmente, a maior parte das pessoas está nisso. São poucas as pessoas que estão interessadas em
buscar sua autenticidade e usar ela como guia para seguir na vida. Quem fizer isso tem grandes chances de ter um bom 2022, mas a maioria da população não está preparada para isso. Eu ia te perguntar assim, você quer finalizar com alguma coisa? Eu acho que você acabou de dizer assim, como é que a gente pode conseguir entrar para um ano que já está sendo dito por você, pela astrologia, né? Pelo que você está lendo, pela sua visão, que não vai ser um ano fácil, e como que a gente pode fazer a nossa parte. Eu acho que socialmente tem um monte de coisas para se fazer, mas assim, dentro das nossas possibilidades pessoais, né? Eu acho que você acabou de dizer qual que seria um dos caminhos. Você quer, Carlos, finalizar com alguma coisa que você não disse? Eu penso que uma das coisas para as pessoas usarem como critério para navegar por essa loucura que nós estamos vivendo é olhar se aquilo que chega até ela como proposta, como fala, né, como candidatura, se ela tem um cunho excludente. Né? Então, quando você tem, por exemplo, uma religião que exclui gay, pronto, já põe no lixo, joga no lixo, acabou. Quando você tem uma fala de um candidato que exclui direito de alguém, não importa se é branco, preto, amarelo, cor de abóbora, tá? Já joga na lata do lixo, porque isso daí não serve. Então, começa a olhar. Ah, você é comunista, já está excluindo. A pessoa tem direito de ser comunista, tem direito de ser socialista, tem direito de ser lá que quiser. Né? A partir do momento que você exclui, você gera um problema aí. E olhar para quem tem a capacidade de incluir. De quem faz alianças, de quem inclui, de quem consegue trazer para dentro do contexto. Eu já falei isso daí uma vez numa live, uma das imagens que eu tenho mais bonitas, né, que ficou da minha infância, que é uma imagem muito simples, né? A gente foi visitar um sítio onde vivia uma família ali muito numerosa e muito pobre, né? Mas que não faltava comida dentro da casa. E a mãe lá fazia aquela comida toda, né? Ela tinha lá, sei lá quantos filhos, e tinha uma mesona de pau, assim, com aqueles bancos lateral, né? E bem na hora que a gente estava lá, ela saiu com uma panela e com uma coisa como é que chama aquela colher de pau, né? E começou a bater, né? Você assim, chegou a hora do almoço. Aquilo começou a sair criança de tudo quanto é buraco de tatu que você imagina. Descia um da jabuticabeira, outro saía da toceira, outro saía de dentro do rio, e tudo criança com ranho pendurado no nariz, aquela coisa, e sentaram em cima da mesa. E ali, essa mãe não estava nem preocupada, porque ela nem sabia mais quem era filho dela, porque ali estava o filho do pedreiro que estava trabalhando ali, estava o filho do vizinho que estava ali, e ela serviu comida para tudo. Naquela hora, todo mundo era filho dela. Então, a gente tem que ter essa visão, entendeu? Essa é o sentido da inclusão. Não é? Tá aqui, faz parte do meu mundo, você está sentado comigo, você faz parte da nossa jornada. Mas a hora que você começa a excluir, você cria esse comando de exclusão, vamos excluir, né? Excluir os gays, excluir os negros, excluir os indígenas, quando começa o discurso de ódio em direção a qualquer canto, você está mostrando um caminho que é o caminho sombrio. Então, se as pessoas tiverem esse discernimento, começarem por esse discernimento, olhar para quem olha e fala diretamente com o povo, pelas questões do povo, que está preocupado com as questões do povo, quem é que está preocupado com as questões aí de banqueiros, de resolver problemas de mercado financeiro, começar a separar um pouco, né? Olhar e ter um pouco de criticismo. Se a gente não começar a fazer isso, vai ser muito difícil a gente atravessar o ano de 2022. Mas quem tiver condições de ser uma pessoa autêntica, de se conectar com a sua origem, com a sua real estrutura interna, e compartilhar isso sem filtros ou exclusões, vai estar entrando numa onda positiva que tem a ver com a nova humanidade que viria aí, pelo menos o que a gente tem na esperança que venha se formar no futuro, mas que está muito longe ainda de acontecer. Eu torço por um país mais igual, um país onde a gente possa andar na rua sem medo, né? Medo de homens, medo de morrer pela minha cor, ou pelo meu cabelo, ou pela minha opção, seja o que for. Eu quero viver e eu quero que todos vivam.
E é nesse sentido que eu também compartilho do seu pensamento, que a gente seja includente e que a gente possa ter o outro como a gente tem a nós, né? Amar ao outro como a ti mesmo, né? Não é isso? Como a si mesmo. Então, é isso. É a gente ter mais amor, por favor, né? Vamos ter mais amor, por favor. Vamos odiar. E, aliás, uma palavrinha lá que um caboclinho lá na Galileia falava 2000 anos atrás e que ninguém entendeu até hoje. Entendeu? Aí fazem Bíblia, erguem igreja, ordena pastor e fica essa palhaçada em vez de olhar para uma mensagem tão simples de um cara que andava de pé no chão, que era visto até como ligeira pelas pessoas ali local, né? Era um andarilho, né? Junto com outros andarilhos, não tinha luxo, não tinha poltrona de ouro, não tinha palácio, não tinha nada, e ele falou muito simples: amai-vos uns aos outros. É isso. Era isso, mas para esse ser humano é difícil. 2000 anos de desculpas, de sombras, de guerras, quantas guerras, inquisições, perseguições, em nome desse Jesus que não falou para se fazer nada disso, pelo contrário. É isso. Então, vamos ter um 2020, vamos entrar querendo amar, pelo menos é uma pequena condição que já é grande, amar a nós mesmos, né? E assim, vamos seguir com mais amor. E, na dúvida, aperte os cintos, porque as turbulências elas vão continuar existindo de qualquer forma. Carlos, eu sigo te assistindo, eu sigo com você e te parabenizo, assim, pelo seu excelente trabalho, sabe? Obrigado. Não à toa que está aqui, assim, porque eu falei, não, que oportunidade, sabe? Eu quero te agradecer por esse momento, de novo, pela sua disponibilidade, sabe? Estou aí, estamos juntos, você tem uma seguidora e uma apoiadora, viu? E vamos seguir. Muito obrigada. E eu encerro, gente, nosso bate-papo, mas gostaria de lembrar que o Carlos Armit está nas redes e ele tem um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, chamado Astrologia Sistêmica. Se você ainda não conhece, por favor, nossa, tanta gente que eu conheço que eu falei, conhece o Carlos Armit, não? Então vai lá. E aí eu já conquistei uma turminha para você aí, Carlos. Então é isso, gente. O Carlos está lá no Astrologia Sistêmica e a gente continua aqui no Corpo Luz com os nossos bate-papos. E vão que vão. Um beijo grande, Carlos. Outro para todo mundo.